dia. Bom dia. Conversávamos eu e o Nilton, a Rafinha, e concluímos que estamos no paraíso. Nos refazemos aqui para depois sairmos lá fora e conseguirmos, ainda que como pequenos fósforos, iluminar o nosso querido planeta Terra, a nossa escola, a nossa oportunidade de aprendizagem, a possibilidade de fortificarmos laços de amizade. E a única coisa que vale a pena, amizade, bom comportamento, alegria de viver, vincularmos-nos às luzes do universo. Esse foi o convite que interpretamos tão mal. Procuramos a felicidade no reino do ouro, no reino do poder, no reino da beleza física, e tudo passa, só as nossas virtudes ficam. E devemos essa aprendizagem também aos nossos pais. Muita gente diz, mas meu pai não era bom. O pai que não era bom também é o contra-exemplo no desenvolvimento da aprendizagem. Quantas vezes não nos comportamos de forma adequada, como pais, mães, avós, irmãos? Existe um pai maior que nos criou para a luz, que colocou em nossa consciência a lei divina, Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. O nosso coração, a cada instante da nossa caminhada, se eleva para Deus num sentimento de gratidão. Obrigada, Pai, pela bênção da existência. Obrigada, Pai, pelos instrumentos de trabalho magníficos que são renovados a cada encarnação, sem que nos preocupemos com isso. Obrigada, Pai, pela possibilidade de pensar, de agir no bem, de aprender errando a acertar, e que possamos desenvolver dentro de nós a capacidade de amar ao próximo como a nós mesmos, aprendendo a nos amar, através da caminhada com dignidade. E paz infinito, Jesus, irmão, um próprio Pai, irmão, que veio nos ensinar a ser felizes. E tantas vezes nos confundimos e declaramos que viemos à Terra para sofrer, que a Terra é um lugar terrível, a Terra é linda, nós é que somos complicados, e vamos nos descomplicar e seremos felizes. Jerônimo Mendonça, que se tornou pai de várias crianças numa creche, esqueceu de suas próprias dores, de sua distrofia muscular, e caminhou carregado numa maca, pensando em ajudar o próximo. Este é o convite que nós recebemos. Agora, cruzamos os nossos braços, fechamos a porta de nossa casa e tentamos ser felizes. Não dá. Sentimos-nos cansados de nós mesmos, mergulhamos em pensamentos errados que estão no inconsciente. A felicidade só acontece quando damos as mãos àqueles que nos rodeiam. A aprendizagem é essa. Mas minhas dívidas serão pagas através do amor ao próximo. O convite é trabalhar por nós mesmos, pela sociedade e pelo próximo. Será que é tão difícil atender esse convite? Será que depois de séculos e séculos no planeta Terra ou em qualquer ponto deste universo infinito, não sentimos a força do amor envolvendo nosso coração, impulsionando-nos ao auxílio aos mais necessitados? Por que ficamos tão felizes nessa casa? Porque em todas as paredes o vulto amado de Irmã Dulce nos convida ao trabalho em favor do próximo. Porque essa querida freirinha miúda, inteligente, boníssima, que era mãe e que era pai,
Convencionamos que o impulso do trabalho, da força, pertence aos homens, e Madre Teresa veio mulher, freira, humilde, apagada, e cresceu numa luz que ilumina a terra e nos ilumina, na capacidade de trabalho, de transformar para melhor, de sorrir sempre, porque, como dizia São Francisco de Assis, como não ser feliz com tantas oportunidades de aprendizagem? Como não ser feliz pelo simples fato de andar, de olhar à nossa volta, de correr os olhos sobre essa natureza linda, maravilhosa, criada para nós, crianças pequenas, na escola Terra, nos tornarmos felizes. Por isso, todos vêm aqui, às vezes com o rostinho ainda um pouco perturbado por pensamentos menores. Hoje o Newton falou uma coisa muito certa: perante uma tarefa, não ficar filosofando, pensando, vendo dificuldades, começar a trabalhar. E os próprios instintos que nos impulsionam ao crescimento farão com que encontremos o caminho certo. Levantou, por favor, não permita que o seu rosto já se faça numa máscara de dor e de angústia. Tudo passa, tudo se transforma. Somos Deus e somos luz e somos o sal da terra, ensinou-nos o irmão mais velho, Jesus de Nazaré. Mas foram tantos pais, alegoricamente e verdadeiramente falando. Maomé, o grande Maomé, mais da metade da terra acredita em Maomé. Como esquecer este Pai divino, Pai de filhos de carne, Pai de todos nós, que trouxe um convite lindo ao crescimento espiritual? Deturpamos Maomé. Alguns se tornaram terroristas em nome de Maomé, como outrora nos tornamos cruzados em nome de Jesus e de Deus. Somos alunos um pouco complicados, mas os mestres vieram sempre para nos ensinarem a verdade libertadora. E que verdade é essa? Somos todos irmãos, brancos, negros, amarelos, cor-de-rosas, azuis. Tem uma propaganda de hambúrguer que eu amo. Aparece ET de todo jeito. Não é a casca que nos define, não é o extrato bancário, não é o poder intelectual. Tudo passa, tudo se transforma. Só nós permanecermos ligados à espiritualidade superior, no caminho da luz, para nos tornarmos também, mais tarde, auxiliares do desenvolvimento dos nossos irmãos menores no planeta Terra. Como nós menores, tivemos ao nosso lado Maomé, que veio fazer o convite, hoje, o empoderamento da mulher. Maomé já fala no respeito à mulher, no diminuir o número de mulheres no harém, no amar a mulher como amamos os homens, na libertação dos escravos. E nós, depois de muitas civilizações, indivíduos preciosos caminharem para estrelas de luz nesse universo que nos aconchega, nós continuamos a patinar no barro da terra, mais preocupados conosco mesmo. E só conseguiremos ser felizes quando abrirmos nosso coração para todos os irmãos que necessitam. Tantos caminham pelas ruas. Hoje mesmo eu vi um todo mal vestido. Ele pôs a roupa de baixo sobre a roupa de cima. Ele caminhava com passos trôpegos, provavelmente afundado no álcool. Ah, se esse indivíduo tivesse um lugar onde aprendesse a trabalhar, não prisões, fazendas, convite à disciplina ao trabalho. E nós estamos aqui
para proporcionar, na medida do possível, unidos, porque o trabalho não é fácil, e se fosse fácil, perderia a graça, para transformarmos-nos em indivíduos novos, transformando a nossa terra num mundo novo. E Buda, se não progredir moralmente, não será feliz. É necessário desapegar-se dos bens da terra. Enquanto estivermos apegados ao barro da terra, os nossos olhos estarão cobertos de barro e não enxergaremos as belezas do universo à nossa volta. O mundo é dor, diz Buda, mas a dor se extingue com a extinção do desejo. Desejos tolos. Eu desejo uma mansão aqui, outra em Orlando. Eu desejo um carro importado tolo. Nessa noite virão buscar a tua alma. E que bens levarás? Só o amar ao próximo como a si mesmo. Só o educar os nossos filhos, os nossos netos, através do nosso exemplo, ainda de crianças pequenas que nós somos, mas nos esforçando para atingir um patamar um pouco melhor, para deixar uma mensagem de alegria, gratidão e amor, para nos transformarmos, como irmã Dulce, num sorriso caminhante, preocupada não com as próprias dores, e elas tinham, mas preocupados com a dor do próximo, no que podemos diminuir, no que podemos melhorar. O pai de Gandhi, que eu lembro sempre, que quando o filho confessou os erros cometidos, ele abraçou o filho e disse: agora você aprendeu, você já sofreu muito, agora nunca mais você errará. E Gandhi se transformou nesse indivíduo maravilhoso, também nosso exemplo, preocupado sempre com as necessidades do seu povo, dos intocáveis, completamente destituído de amor aos bens materiais, dividiu os bens com os pobres, mudou os ternos elegantes pela roupa dos intocáveis, e exemplificou com vários filhos, grande pai, educou bem seus filhos e exemplificou que existe tanto lugar no nosso coração espiritual que podemos auxiliar ao grande número de sofredores no planeta Terra. Se todos nós que desejamos ser bons, elevarmos o nosso pensamento de alegria e gratidão a Deus, e nos preocuparmos mais com os que sofrem do que conosco mesmo, nos espalharemos como filhos queridos de Irmã Dulce, auxiliando a melhorar a Terra. Este é o convite. Nunca foi ao sofrimento e à dor. Incompetentes emocionalmente, transformamos o convite em castigo. E tão errados somos que jogamos todos os problemas nas costas de nosso Pai. Não, Deus nos criou para sermos felizes. Enviou vários mestres à terra. Jesus de Nazaré falou muito alto ao nosso coração. Em cada ponto da terra e no mesmo ponto, os mestres são escolhidos, como nas escolas escolhemos os professores que amamos mais. Olha que lindo, o nosso irmão está aí. Evangelizado, ele veio ouvir a palestra. Obrigada, querido. E escolhemos os nossos mestres. Mas que importância tem se o nosso mestre é Buda, Confúcio, sacerdotes egípcios, sacerdotes druidas, se não aprendemos a ver no próximo o nosso irmão? Ontem eu vi um filme terrível no programa apresentado por Ana Paula Padrão. Era uma história real de um jovem perturbado, até estou orando por ele, que ele está lutando, formando uma gangue branca para lutar contra os negros e os direitos dos negros. Eu pensei, eu não acredito, no século XXI,
quando a ciência abriu as portas do universo, quando as palavras de Jesus, existem várias moradas na casa do Pai, se fazem presentes cientificamente através de fotografias, uma tola criança se julga superior apenas porque a pele dele é branca. Se esqueceu e não sabe, e a ciência em breve irá provar que somos espíritos, que somos deuses e que somos luzes, que somos todos iguais. E se a constituição humana falha, a divina não falha. Se a constituição, as leis humanas criaram castas como os intocáveis da Índia e vão subindo num critério adoidado, a constituição divina não falha. Tendo dentro de nós as leis divinas impressa em nossa consciência, uma estrela de luz que outro pai, o pai do povo judeu, Moisés, apresentou tão bem. Preocupado, poderia viver confortavelmente no Egito, mas não podia suportar seu povo escravizado. E ainda que não fosse seu povo, o povo judeu, Moisés partiria em defesa dos mais necessitados. E trouxe a ideia do Deus único, que diz Herculano Pires no livro Espírito e o Tempo, foi importante para acelerar a nossa caminhada. Porque pela primeira vez na história, graças a um homem, um pai do seu povo e do nosso povo, que as posições mudam entre os povos, a crença do Deus único, a certeza de um único Deus, fez com que um grande número de indivíduos impulsionasse o pensamento na ligação com esse Deus, permitindo a vinda de outro pai importante, Jesus de Nazaré, nosso mestre, nosso irmão. A nossa caminhada se fez através de muito auxílio, conquistas tecnológicas, um mundo novo, magnífico, onde se aperta botões e os trabalhos são realizados, trabalhos outrora doídos. Um mundo que nos convida agora ao crescimento moral. Se conseguimos tantas conquistas materiais, por que teimamos em parar no tempo no desenvolvimento moral? Por que tanta dificuldade no amar ao próximo como a si mesmo? Por que tanto desejo de separar os indivíduos em brancos, negros, amarelos, cor-de-rosas, patrões, escravos? Por que criarmos tantas diferenças? E no teor da história surge um outro pai, Martim Lutero, que também lutou por seu povo, o povo alemão. Na biografia de Bretano, Martim Lutero começa meio revoltado, bravo, mas eficiente. Conseguiu distribuir a cartilha de amor de Jesus de Nazaré na tradução para o povo alemão. E, a partir daí, quebrou a muralha que criáramos. Só nós podemos ler as palavras de Jesus. O povo não entende nada. A tradução foi distribuída e, novamente, houve uma aceleração no crescimento do nosso planeta Terra. Cada indivíduo que veio e se preocupou mais com o próximo do que consigo mesmo, conseguiu fazer com que tivéssemos um aumento na luz que ilumina nossa bússola no setor da evolução. E permitiu, diz Herculano no livro Espírito e o Tempo, graças a Martim Lutero, Kardec pôde realizar o trabalho de novamente, pela milésima vez, trazer os mesmos conselhos. É preciso amar ao próximo como a si mesmo. É preciso libertar-se da escravidão ao corpo de carne, respeitando-o profundamente, mas encarando-o como instrumento de trabalho. Vemos indivíduos meio perturbados que fazem mais importante do que o corpo, o celular, ou o computador, ou o carro importado. Tolos. Somos centelhas etéreas cuja cor varia do vermelho ao rubi vivo.
caminharemos pelo universo infinito iluminado sem bens materiais. Mesmo o nosso corpo físico será na Terra elemento útil para outras transformações. O convite é utilizarmos o instrumento para o trabalho. Utilizar o instrumento para os vínculos do amor, para o respeito à espécie, à reprodução da espécie, às leis morais, considerando moral comportamento adequado, considerando moral o amar ao próximo como a si mesmo, considerando o comportamento moral fazer ao outro ao que se deseja que o outro nos faça. E o mestre de Lyon, Kardec, já com 50 anos, o que na época era uma idade avançada, hoje, meus bebês, meus 5 filhos, são crianças cinquentonas. A vida continua até os 100 anos para muitos, com agilidade, com força e com possibilidade de continuar realizando um trabalho de amor. Jorge Andréa, com 100 anos, fazia palestras, falava sobre o amor, sobre a retidão moral, sobre o respeito ao nosso corpo físico e o respeito ao corpo físico do próximo. E Kardec foi convidado a realizar um trabalho de amor. Ex-druida reencarnado, até então, não aflorara ao cérebro de Kardec a vida que tivera entre os druidas. Em geral, esquecemos completamente, diz o Livro dos Espíritos, porque o nosso cérebro do corpo físico teria dificuldade em suportar 2 cargas. E também porque nessa vida, muitas vezes, temos ao nosso lado, como filhos, irmãos, cônjuges, pais, indivíduos que prejudicamos ou que nos prejudicaram no passado. Há que esquecer para que se refaçam laços de amor, pelo menos de respeito. Essa é a lei. Kardec havia esquecido. A janela se abrira no passado quando encontrou sua esposa muito amada, Amélie Gabrielle Boudet. Kardec, nesta encarnação, quando aceitou esse pseudônimo, não teve filhos da carne, mas que importância damos a essa carne perecível que fazemos diferença entre os filhos da carne e os filhos do espírito? Que importância somos completamente desarticulados quando uma mulher chora por não poder ter filho da carne, esquecido que centenas de crianças, entre os quais filhos, pais de outras épocas, esperam por adoção nos abrigos, que centenas de crianças são rejeitadas apenas por não terem uma aparência física condizente com o desejo daquela mãe. O nosso coração se abre na compreensão de que somos todos filhos, todos pais. Kardec e Amélie Boudet cuidaram de crianças e depois cuidaram de nós mesmos, crianças, através do trabalho magnífico nos livros indispensáveis do Mestre de Lyon, iluminado pela equipe do Espírito da Verdade. Somos tão difíceis que no tempo e no espaço esses professores magníficos tiveram e têm muita dificuldade em nos auxiliar na transformação para melhor. Nos convém, interessa-nos nos transformarmos em indivíduos novos, mais amorosos, mais corretos, sempre orando e vigiando para que pensamentos de outrora, de um tempo em que éramos muito mais atrasados, não perturbem agora a nossa caminhada. Importante na vida de Kardec, além de analisar o pai de indivíduos com dificuldades de aprendizagem, nos institutos que ele possuía, que Amélie também criara sem conhecer Kardec, Kardec, discípulo de Pestalozzi, um pai maravilhoso, que fez do castelo que recebera para educar um dos maiores educadores da Europa, Pestalozzi fez um reduto de libertação de paixões inferiores.
através da educação integral. Mas o que é educação integral? Apesar de protestante, devido a ser protestante, graças ao trabalho de Lutero, Pestalozzi dizia: não podemos só ensinar a escrever e contar, temos que desenvolver a fraternidade, o amor ao próximo, o respeito. E ali Kardec chegou com 10 anos, numa escola linda, era uma família. À tarde, todos se uniam para fazer pães. Almoçavam todos juntos, os filhos de Pestalozzi e todos os seus filhos, alunos com pais em várias regiões da Terra. E Kardec, com essa preparação especial, inicia a sua caminhada. Atendendo ao convite de Carlotti, um homem calmo, tranquilo, ele encontra 2 médiuns meninas. Mas que pai e mãe eram dessas meninas? Que pai maravilhoso que entendeu a finalidade da mediunidade das meninas Bodin. E, segundo o filme de Wagner de Assis, conheci Wagner, gostei muito dele, numa palestra no centro da Nina Galves, uma pessoa que me pareceu muito idealista. Segundo esse filme, houve uma hora em que a novidade, na época, novidade antiga, vem dos egípcios, os conceitos espíritas estão em toda parte, os anjos da guarda aparecem no catolicismo, Deus, como Pai que nos ama tanto, aparece no judaísmo o convite a fazer o bem, entre os egípcios, entre os gregos, entre os romanos, nós é que nos confundimos, nunca entendendo o convite. O pai das meninas Bodin tiveram que enfrentarem a perseguição às suas filhas, porque o povo dizia, elas estão ligadas ao demônio. Que demônio é esse tão tolo que luta contra ele mesmo, que aconselha a caridade, que aconselha fazer o bem? Seria muito tolo, tirando do seu exército aqueles que estariam mergulhados nele. As meninas serviram muito tempo, através da psicografia, utilizavam a cestinha com lápis, e é comovente no filme as 2 mocinhas unidas, permitindo as psicografias, que trazem o convite feito e refeito, apresentado por Jesus na parábola do festim de núpcias. Tantas vezes fomos convidados, tantas vezes rejeitamos e rasgamos o convite, muitas vezes matamos os que nos convidavam. No horizonte profético, quando o Pai é exemplificado no profeta, matamos entre nossos irmãos judeus Elias, o grande profeta, que mais tarde reencarna nessa lei preciosa, a lei da reencarnação, segundo o nosso pensamento, e se não estiver tão correto, não importa, reencarne João Batista. E novamente matamos João Batista. Como somos difíceis! Como adolescentes meio desequilibrados, irritamo-nos no tempo e no espaço com aqueles que nos convidam a caminhar certo, a agir certo. É interessante a história de João Batista. Os pais, Isabel e Zacarias. Isabel, já com idade, ficou grávida. E Zacarias não acreditou no anjo. O anjo, nessas comunicações inúmeras da Bíblia, é um espírito bom, comunicante, que vem nos orientar. É o maior número de espíritos comunicantes, de espíritos de luz. O anjo disse a Zacarias que Isabel ficaria grávida. E como ele não aceitou a ideia, não acreditou, na história ele ficou mudo, para refletir, e nasce João Batista, que na história também Isabel, prima de Maria, se encontra, e parece que João Batista e Jesus como que participam daquele encontro. E João Batista vem preparar a vinda de Jesus. Há como que um exército de luzes de mãos dadas.
Não existe o maior ou melhor. São todos trabalhadores na modificação do querido planeta Terra e de todo o universo. Não somos da Terra, somos seres universais. Nossos mestres também são universais. E João Batista batiza numa alegoria linda para tirar os erros do indivíduo, como que um despertar através da água fria e purificadora. E chega Jesus, primos, amigos, irmãos, ligados por várias encarnações, judeus, este povo querido que nos enviou tantos auxiliares, nosso povo, somos todos irmãos. E João Batista e Jesus se encontram. E eu penso na alegria do plano espiritual, vendo os dois primos, amigos, irmãos, trabalhando pelo bem do próximo. E João Batista, na humildade dos grandes espíritos, diz que não tem autoridade nem para cuidar das sandálias de Jesus. Mas Jesus pede que seja batizado e se abraçam. Mais tarde, como fizemos com Elias, faremos com João Batista. Muito mais tarde faremos com Jesus também. Mas o corpo fica, o espírito vai cada vez mais precioso e iluminado. E João Batista, na verdade, agia como pai, tentando nos educar. Mas ele era impulsivo e falava o que pensava. E João Batista, dizem os amigos espirituais, tem que se conter mais. Não vá ele novamente fazer com que fiquem irados contra as suas palavras. Mas a personalidade de João Batista era de transparência. Ele chegou à Terra e nunca ficou calado. Sempre falou com a autoridade moral que possuía a verdade. E na história, ele irritou Herodes. Herodes é completamente perturbado, como nós devíamos ser na época. Nem podemos criticá-lo, ele é o nosso espelho. Eu não gosto muito de ver nada sobre Herodes. Por quê? Porque eu sei que naquela época eu agia daquela forma, ou pior ainda. Herodes ficou muito bravo, e mais bravo ficou Herodias, que tinha abandonado o próprio marido para ficar com o irmão do marido, que era mais poderoso, Herodes. Como João Batista falava o que pensava e criticou Herodes ter casado com o irmão, o que a lei judaica que proibia, perdeu literalmente a cabeça, mas continuou mais iluminado, trabalhando por todos nós. Mas tem tantos... Que lindo quando estávamos dessa forma, alegres, felizes e inconsequentes. Voltaremos, mas agora, como disse o Jonilton, com os instintos iluminados pela razão, com equilíbrio emocional, como seres humanos à semelhança desses mestres preciosos sobre os quais tentamos refletir, embora nosso pensamento ainda não tenha a grandeza desses grandes mestres. João Batista continuou a nos auxiliar. Não sei onde quer que ele esteja, em qualquer ponto do universo, os mestres preciosos, com a força do pensamento, continuam a nos impulsionar o bem. Tanto quanto onde quer que estejamos, nós continuamos inconscientemente a resistir à luz, ao bem, ao progresso. Continuamos a nos dividir em círculos. Esse círculo é o meu, é melhor do que todos os outros círculos, porque eu devo ser melhor do que todos que me envolvem. Nem Jesus poderia ter uma ideia tão estapafúrdia dessa sobre nós. Somos todos iguais, com o mesmo destino à luz. E Jesus fez um trabalho lindo, e Kardec veio, como Lutero fizeram, como Buda já fizera, como tantos fizeram novamente nos apresentar a verdade, os conceitos ditos espíritas que já aparecem com os sacerdotes druidas, pai também dos celtas. Talvez estivéssemos lá
Os celtas eram um povinho difícil que adorava hidromel, que adorava, como hoje, relacionamentos sexuais sem grandes pensamentos e sem analisar, sem consequência, e os sacerdotes druidas estavam firmes tentando os ajudá-lo. E vem um desses sacerdotes, segundo as comunicações encontradas nos livros indispensáveis de Kardec, tanto quanto os indispensáveis de todos os nossos irmãos professores. Kardec realizou sua tarefa, sacrificou-se, largou as homenagens da terra, o bem da terra, a homenagem ao seu pensamento, seus livros na Universidade da França, ele e Amélie Gabrielle Boudet, que também tinha livros publicados. Eram educadores respeitados, de repente foram considerados loucos, foram quase abandonados. O próprio pai das meninas Baudin, que foi, no início, abraçou tanto a verdade libertadora, se afastou com as meninas, porque elas corriam risco de vida. A senhorita Jafé, outra menina que ajudava Kardec, também foi embora, mas ele continuou com médios em vários pontos da Terra para nos auxiliar. E se debruça como educador que era sobre educação. E à luz da reencarnação, fica mais fácil entendermos melhor o que é educar. Educar, já diziam todos os nossos mestres, é desenvolver luzes interiores. Ah, educar não é só ensinar o filho a ter um eulerite bem grande? Educar não é ensinar o filho no Enem a derrubar o colega do lado? Educar não é ensinar o filho, no seu local profissional, a puxar o tapete do colega de trabalho? Outro dia, no shopping, um menininho que trabalha lá, não vou falar a loja, ele veio falar para mim e para a minha filha. Entrou um moço que está nos dedurando. Eu peguei ele falando com o chefe mal de todos nós. Na hora eu ri também. Falei, mas que moço tolo, só ele é o bom? Parece o Zé Bonitinho, eu sou o bom, sou o bom, sou o bom. Aí eu falei para o menininho, não lute, não envie pensamentos escuros. Gandhi já dizia, ilumine. Quando vocês chegarem, deem as mãos e ilumine esse indivíduo. Outro dia eu perguntei para ele, enquanto ele servia o café, você achou que ele melhorou? Ele falou, ele é muito traiçoeiro, mas eu acho que ele está um pouquinho... O menininho é desse tamanhinho, faz musculação, os braços tão fortes em cima, e as perninhas frágeis. Quase falei, querido, primeiro faz musculação para as suas pernas, para você... O ser humano, nós somos muito divertidos. Aí eu falei para ele, mais luz, mais oração. Falei, daqui a pouco ele vai matar o outro com tanta luz. Falei, chama as meninas também, não conta para quem é, fala que é para o grupo, mas você vibra especificamente para ele. Agora eu estou esperando passar uns dias, vou ver se a luz dele fez efeito. Acho que eu também vou pegar o nome do indivíduo traidor para orar também, para iluminar, para mostrar para aqueles meninos que a luz existe dentro de nós e que, na medida em que nós trabalharmos para o bem, obrigada, querido, nossa luz fica mais forte. Os conselhos foram tantos, estão dentro de nós, não é possível que não os tenhamos guardados. Mas tantas vezes escolhemos as experiências da dor. Que coisa esquisita. Alguns até endeusam a dor. A dor é eficiente quando nada mais vale, é claro. É como quando a criança aprende a não pôr o dedinho no fogo que queima. Não adianta falar, não põe o dedinho no fogo.
É como quando a gente se esquece que os anos passaram. Outro dia eu corri atrás da cachorrinha para que ela não comesse plástico. Ela come tudo e fica engasgada. E ela pulou uma telinha que minha filha havia colocado e eu, em vez de orar e vigiar, pulei junto e me... Aí doeu tudo. Doeu o dedão do pé, doeu a mão. Graças a Deus não quebrou nada, só ficou roxo. E eu pensei, bem feito, criei minha dor para me lembrar de não correr mais atrás da cachorrinha, que ela tem 8 meses. Eu estou chegando nos 80, é uma competição já perdida por princípio. Então, nós, às vezes, escolhemos a dor. E também vejo hoje, no parto humanizado, as mulheres escolhendo o parto da Idade Média. Problema de cada um. Existem os recursos que facilitam a vida das mulheres e, principalmente, se alguém quiser sofrer, sofra, mas dos bebês que não têm oportunidade de escolher o sofrimento. Então, algumas têm parto fácil, outras precisam das conquistas modernas, tanto quanto precisamos para tratar de canais nos dentes, para tratar de cirurgias. Olha, às vezes nós somos tão gozados que eu pensei em escrever um livro sobre incoerências humanas. Inclusive, recebemos conselhos de nutrição. Não pode glúten, não pode leite, não pode queijo, não pode não sei o quê, mas pode maconha, pode álcool, pode carne gordurosa. Oh, gente, em que mundo estamos? É hora de fazermos jus aos grandes professores que tivemos. É hora de agradecermos a Deus tudo o que pudemos aprender através das várias encarnações. É hora de assumirmos o comando do nosso planeta Terra, pelo menos nós do nosso Brasil. É hora de exigirmos respeito, mas só seremos atendidos se nos respeitarmos. É hora de agradecermos ao grande Pai, inteligência suprema do universo, todas as nossas facilidades e pedirmos desculpas pelas dificuldades que temos construído através dos séculos. A hora é de alegria. Não se pode admitir nenhum indivíduo que acredita em Deus ou que acredita no bem e na luz caminhar como se carregasse um peso de 60 quilos nas costas. Quer ficar mais jovem? O espírito, o corpo não tem jeito, mas melhora também. Crie dentro de si o colágeno da alegria de viver. Crie dentro de si o amor ao próximo como a si mesmo. Vá desenvolvendo a capacidade de perdoar. Lembre-se daquele vulto precioso da sua infância. Sempre também Deus permite um anjo de luz em cada família ou vários anjos de luzes. Lembre dos conselhos recebidos. O efeito é fulminante nas sessões de orientação aos espíritos antiga desobsessão. Lembre-se do seu pai, ou do seu avô, da sua mãe, quem te ensinou a orar. Mas então o convite é feito a todos os pais, mães, irmãos, amigos, avós. Vamos falar com nossas crianças sobre espiritualidade. Pode dar os nomes da parapsicologia, mentes extrafísicas, luzes do universo. Em lugares onde não podemos falar em religião, usamos a linguagem da parapsicologia. O conceito é o que vale. Existem luzes, mentes sem corpo físico. Existe uma escala espírita que Kardec apresenta. Espíritos perfeitos, espíritos bons, medianos e necessitados. Em que escala estamos? Nem vamos perguntar. Vamos nos preocupar. A mãe de Edu Lira, aquele moço que escreveu Da Favela ao Mundo, que saiu de uma favela, a pior casa da comunidade, ele usa o termo favela mesmo, e que hoje tem uma instituição gerando falcões,
onde transforma crianças com dificuldade em homens do bem, a mãe falava para ele: não importa de onde você veio, nunca se envergonhe de onde você veio, importa para onde você vai. Achei um conselho fabuloso. Não importa de onde viemos mais, o passado passou. Sim, vamos apagar nossos erros, mas importa como podemos apagá-los. O Newton está aí para dar bastante trabalho para quem quiser ajudar. A Rafinha também e todos aqui que trabalham, Samadin, em nome do amor. Importa que, através do trabalho de amor, nossos erros se esgarçam, se diluem e surgem luzes no lugar dos nossos erros. Importa que, fazendo bem, ficamos até mais bonitinhos. Irmã Dulce, no nosso modo de encarar, se fôssemos materialistas, não teríamos beleza. Mas a beleza interior se espalhou iluminando. Madre Teresa de Calcutá também, beleza interior que ilumina. Chico Xavier não era bonito no sentido da palavra materialista, mas que lindo no sentido espiritual. É claro que vai demorar chegarmos lá, mas já podemos ir melhorando. Sempre que for ficar com aquela cara angustiada, ai, meu filho, ai, meu genro, cada um tem sua vida, não somos Deus. Entregue o pacote a Deus. Ajude na possibilidade, com oração, com iluminação, com conversa, com diálogo. Eu estou me preparando para conversar com um dos meus 5 filhos, estudando e pedindo intuição para utilizar as palavras certas. Esse é o nosso papel, não é falar, estude, agora você estuda inglês para melhorar seu ordenado. Não, estude inglês para se comunicar melhor com os seus irmãos de qualquer parte da Terra. E lembre-se sempre, acima do ordenado está o respeito ao próximo, a amizade, o amor. Nunca seja um dedo duro, nunca seja um traidor, porque você está sendo filmado e vai ter que assistir, interesse ou não, te agrade ou não, ao seu filme sobre o que você fez em sua passagem no planeta Terra. Não é castigo, é a prova, é consequência, é analisarmos como estamos aprendendo, como estamos nos desenvolvendo na arte de bem viver. O convite nunca foi o castigo. O convite foi ao crescimento espiritual. Os pais, felizmente, hoje em dia, são considerados na educação dos filhos tão importantes quanto as mães. Muitas vezes, o pai desenvolveu até mais a capacidade de perceber intuitivamente as necessidades do filho. O pai tem que ser o exemplo. Eu amo meu pai de paixão. Por quê? Porque ele sempre exemplificou aquilo que pregava. Porque ele sempre caminhou sabendo a responsabilidade de pai de forma correta. Porque sempre encontrou tempo para o diálogo, para a conversa. E lendo um livro que a querida Irvênia Prada, minha amiga pessoal, escreveu agora, ela cita meu pai, e cita, eu fiquei encantado, o avô dela, uma paixão pelo avô. O senhorzinho, esqueci o nome agora, mas o nome não importa, muda com as encarnações, o que importa é a atitude daquele senhor que até hoje ilumina a sua família, o mundo à sua volta. Na época em que ser espírita era um desafio, era ser olhado como louco, era ser maltratado, o avô de Irvênia construiu um centro espírita e um abrigo para idosos. Não sei, depois você conta aquela outra história, não vou contar, que não é a minha história. A de Irvênia eu posso contar porque está no livro. Ele construiu um abrigo. E hoje, as irmãs da Irvênia, a Irvênia, as tias, todo mundo na família trabalha em benefício do próximo. Um indivíduo que cresce arrasta centenas. O convite é esse. Vamos nos transformar no melhor
possível. Ainda não podemos ser um grande vulto iluminado, mas podemos não fazer besteira mais. E, no caso de um erro, existe uma palavrinha maravilhosa que muita gente, por orgulho tolo, não utiliza. Desculpe, desculpe, eu errei. Vamos conversar como eu posso consertar esse erro. Outro dia eu vi que o Belo está devendo muito e diz, não, eu devo e não pago porque não tenho direito. Não, desculpe, eu não tenho agora, mas vou juntar e vou pagando. O que é isso? Desculpe, eu pisei no seu pé. Hoje pisam no nosso pé, não falam nada. Empurram alguns. Tem uma grande maioria ainda que está trilhando o caminho da luz. O pai é convidado não ao sofrimento e à dor. Eu pensei muito para ser pai, porque para sustentar moralmente, espiritualmente. Não é o dinheiro que vai nos tornar felizes. Livro dos Espíritos, felicidade, consciência tranquila e ter o necessário. Vamos trabalhar por um mundo melhor. E que o avôzinho querido de Hervênia, meu avô que trilhou o mesmo caminho, meu pai, todos os pais aqui presentes, todos os avós, os pais postiços, somos todos com possibilidade de nos expressarmos em pais, filhos, sempre no caminho da luz, possamos receber, nesse dia dedicado aos pais, as luzes do universo para nos transformarmos num indivíduo novo, não mais mergulhados no barro da terra, não mais nos dividindo em quadrado, melhores, piores, isso caracteriza o homem melhor, essa aparência, o homem pior, todos irmãos, formando exércitos que mais tarde serão de luzes, o mais forte amparando o mais fraco, e lembrando que só tem que ter cuidado, mas no shopping eu sempre penso, podia ser minha filha. Agora eu aprendi, eu só elogio, falo, ai, que linda, que amor, e quando eu vejo coisa errada, eu finjo que não vejo, porque as mães hoje, algumas são um pouco agressivas, que possam aprender que quando falamos uma palavra, querida, não pise assim na escada rolante que você cai, é para ajudar, não é para criticar. E mais uma coisa, a crítica construtiva faz parte da caminhada. Ontem o padre Fábio de Mello apareceu tristonho, porque ele disse uma coisa, cada um pode pensar o que quiser. Ele disse, eu concordo com ele, que aqueles que mataram pais e mães não podiam sair no Dia dos Pais, a não ser para ir pedir desculpa aos pais no cemitério. Perfeito. Mas veio uma turma desvairada e escreveram tantos e-mails ameaçadores para ele, que ele, triste, falou, eu vou sair do Instagram. Não vou mais conversar pela internet. Eu falei o que eu penso, mas eu tenho um pouco de depressão. E se eu continuar no Instagram, a depressão vai voltar. Então, orem por mim. É um homem delicado, é um homem bom, é um homem sensível. Aliás, vamos orar pelo padre Fábio de Mello, que recebeu uma tarefa bonita e que pode auxiliar o planeta Terra. Mas ele é sensível e tende à depressão, mas vai sair dessa e de todas as outras. Que mundo é esse que criamos, onde qualquer ideia tem os que endeusa e os que combate? Que mundo é esse que criamos que não podemos entender, que temos que ouvir o próximo? E tem uns dizeres que uma das minhas filhas adora dizer, não concordo com uma palavra só que você fala, mas defenderei até a morte teu direito de dizê-las. É assim que temos que pensar. E que os pais recebam a nossa gratidão, o nosso amor, e possam realmente auxiliar seus filhos a compreenderem que o sentido da vida é caminhar para a evolução. Cada encarnação visa acender pequenas luzes interiores e não apagá-las. E, a partir daí, nosso mundo se transformará num farol imenso, cuja direção se volta para os grandes mestres que continuam a nos auxiliar.
Obrigada. Feliz Dia dos Pais. É incrível, né? Incrível. Ela volta antes do Dia das Mães. Agora, é 2 vezes ao ano que ela mora longe. Mas vamos trazê-la mais vezes, porque é incrível, é incrível. Gente, depois dessa palestra não tem nem o que comentar, né? Eu queria homenagear todos os pais, homenageando o meu. Dando um beijo no meu pai, beijando a todos os pais do mundo. Viu? E nós somos moldes holográficos do grande Pai. Nós somos cópias do grande Pai. E somos pedaços dos pais carnais, né? A gente sabe que o meio, junto com o DNA, faz de cada um de nós a nossa melhor edição. Revista e ampliada, porque só melhoramos, não é? Então, homenageando meu pai, homenageio todos os pais desse planeta, todos os pais que muitas vezes usam saia, não importa o sexo, a sexualidade, o que importa é a criação. E quando a gente fala em pai, a gente fala em criação, no Criador, não é? Então, vamos trabalhar? Começando o trabalho de hoje agradecendo muito a todos os grandes líderes que por aqui passaram. Vamos começar agradecendo a quem nos trouxe a lei, a Moisés da Torá, a Moisés dos 10 mandamentos. Vamos agradecer todos os grandes filósofos da antiguidade. Sócrates, do Conhece-te a ti mesmo, a Platão, Aristóteles e sua dualidade. E por que não a Hipócrates, grande pai da medicina? Vamos agradecer a Buda, a Siddhartha Gautama, mas em especial ao Buda da compaixão, o já citado profeta Muhammad, ele e o exemplo que nos trouxe, através das 114 suratas, capítulos do livro do amor do Islã, o Alcorão Sagrado. Mas queremos expressar a nossa eterna gratidão à Santa Igreja Católica, pois foi ela a grande responsável por chegar até nós 2000 anos depois. Os ensinamentos de nosso irmão maior, de Mestre Jesus. Como não citar Francisco de Assis? Como não agradecer a Santo Agostinho? Como não citar também Dom Bosco, o primeiro a trabalhar a diversidade religiosa? Como esquecer do exemplo do maior dos papas, São João Paulo II? E como não agradecer a elas pelo exemplo? Exemplo de amor ao próximo. Gratidão à Madre Teresa de Calcutá. E a ela, a nossa mentora querida, Irmã Dulce. Vamos agradecer por esta doutrina que tanto nos encanta. A ele, ao professor Rivelio, conhecido como Allan Kardec. E a ele, a maior dos brasileiros. Não só
pelos 508 livros catalogados, psicografados, mas pelo exemplo de humildade. Obrigado, Chico. Obrigado, Chico Xavier. E por fim, vamos agradecer a um médico de almas, a Lucas, São Lucas, que, de acordo com alguns autores, reencarnou no Ceará, aqui, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Com o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E a ele, a sua grandiosa equipe a que nós confiamos, os trabalhos de cura, os trabalhos de autocura desta manhã. Vamos recebendo humildemente e eles vão nos enviando sem parar esta cascata de luz que cai sobre nós. Muita luz. Luz de todas as cores, de todas as frequências. Uma cada qual, específica para cada um de nós. Muita luz. Luz que vem da espiritualidade e que vai lentamente, sendo reabsorvida pelo chakra coronário no alto de nossas cabeças. Luz, muita luz, que vai equilibrando o chakra frontal, higienizando o laríngeo, humanizando o chakra cardíaco, equilibrando o gástrico, renovando o esplênico, e que vai completando de energia de cura, o básico, genésico, e que acende de uma só vez todos os pequenos chakras de nossos corpos sutis. Nós somos luzes. Luzes. Vamos sentindo esta energia de cura. Caminhando por artérias, veias, vasos linfáticos, chegando a 100 trilhões de células de nosso corpo físico. Levando este banquete energético a todas as nossas células, uma a uma, elas com seus receptores de membrana, vão permitindo a entrada no citoplasma deste bálsamo salutar, que vai interferindo em toda a célula, permitindo que as mitocôndrias produzam energia de cura, que as armazenem, que a síntese proteica se faça da melhor forma, e que a chegada ao núcleo seja perfeita, alterando a expressão do DNA, interferindo na multiplicação celular, evitando o crescimento de nódulos, de cistos, de tumores, de câncer, de metástases. Nós podemos nos curar, curar uns aos outros, pois nosso mestre amado disse: vós podeis fazer tudo o que faço e muito mais. E nós podemos, com vontade, força, coragem, foco e principalmente fé. A fé raciocinada. E a luz continua caindo. A espiritualidade presente, cada vez mais presente. E assim, vamos agradecer a Jesus por tudo isso. Vamos agradecer aos nossos irmãos espirituais
juntos, todos juntos, nesta grande rede cósmica, universal de energia, rede de amor. E vamos agradecer, através da oração, este hino de amor que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus, que nosso Mestre nos oriente, nos ilumine e nos abençoe em mais um dia dele. Vamos trabalhar. Obrigado, Elô.